Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dorama Japonês, é outro nível. E no vídeo de hoje nós vamos falar deles que são aí os melhores ou talvez os piores. Bom, enfim, hoje nós vamos falar sobre os vilões dos doramas. Pra mim, são os melhores vilões dos doramas. E se você não se impressiona fácil, não se assusta fácil, já fica aí pra poder relembrar esses melhores ou piores vilões que marcam aí nossos doramas. Porque quando eles são colocados de uma forma bem corretinha ali na história, eles se transformam aí em verdadeiros ícones doramáticos, muitas das vezes chegando a ultrapassar a popularidade do prota e da prota e de todo mundo que tem no dorama. Às vezes eles são até protagonistas de alguns doramas, porque a gente pode reparar, né, que tem alguns doramas que o protagonista não é aquele bonzinho, o protagonista é exatamente o vilão. E afinal, quem não gosta aí de um vilão bem legalzão, quem não gosta de um bom vilão? Eu sei que bom vilão é uma coisa meio contraditória, né? É meio estranho falar que o cara que é mau, ele é bom, mas enfim. Se você curte vilão, já deixa aí o seu like, se inscreve nesse canal se você ainda não foi inscrito e também deixa um comentário aí, pode ser um oi que já tá valendo. E agora, vambora para este vídeo maldoso. Assim como se fosse cartas de trunfos. Quem aí já jogou trunfo? Eu costumava jogar um tempinho atrás com meu cunhado. Meu cunhado é bem mais novo do que eu. E ele curtia bastante trunfo, então toda vez que a gente ia lá na casa dele visitar ele botava lá as cartas de trunfo na mesa, né? E cada trunfo lá, cada personagem tinha seu poder, né? Ele gostava muito de trunfo de carro. E cada carrinho lá tinha um poder de velocidade, poder de aceleração, não sei o que lá, eu não entendo muito de carro, mas enfim. Então pensando nos vilões, eu achei que seria legal fazer um trunfo dos vilões com algumas cartinhas aí de como seria um trunfo com eles, né? Então vambora ver aí quem é o primeiro vilão da nossa lista, um vilão super icônico, um vilão extremamente marcante, que é a nossa querida mãe do Dom Myojin, também conhecida como a Kaede Dom Myojin. E a senhora Kaede Dom Myojin é uma das vilãs mais famosas e mais clássicas que a gente conhece até hoje. Eu tenho certeza que muita gente aqui começou a assistir dorama com esta vilã e ela marcou a sua vida desde os primórdios e até hoje ela é uma vilã marcante para você, mesmo que você já tenha assistido aí vários outros doramas. A habilidade dela é 90, porque nem sempre ela consegue acertar ali as coisas que ela faz. Às vezes ela faz umas coisas, ela fica com aquela cara lá de né, não sei se vai dar certo, mas enfim, ela tem uma habilidade de 90. A influência dela no dorama é 90 também, porque ela é uma pessoa bem influente, mas a história não gira assim totalmente em torno dela. E o olhar e o sorriso maldoso dela, esse é 100%, porque quem não ficava com arrepios quando ela dava aquela olhadinha assim, e aqueles olhares e sorrisinho. Tipo isso. Tem demência? A persistência na maldade dela é 95, porque ela foi aí bem longe em persistir na maldade. O coração maldoso dela é 90. Vamos dizer que ela não seja assim tão malvadona. Ela é malvadona, mas não é tanto assim, bem. Se bem que 90 é uma coisa bem maléfica, né? Mas vamos lá. O final dela no dorama foi aí 100, porque ela teve uma redenção. Embora eu preferisse, né, que ela ficasse malvadona pro resto da vida, mas eu achei legal aquela redenção dela. Enfim, se você ainda não assistiu, eu acabei de dar um spoiler aí, mas sei lá, cara, vale a pena assistir mesmo com spoiler, porque é uma história muito clássica. E eu também não sei se tem alguém nesse mundo que ainda não assistiu. Me fala aí você que tá do outro lado, não assistiu ainda Hana Yoridango? Não. Incho Sensei é a diretora do colégio interno para meninas de Shoujo Seira. Essa aí não perde para a Dona Kaede no quesito maldade, porque a bicha é má, ela é invejosa, ela é vingativa e ela é ruim de tudo. E o que dizer aí de uma
pessoa que pega uma de suas alunas, manda ela lá para dormir em um porão escuro, com goteiras, infiltrações, com trapos de cama, gente, passarinhos fazendo barulho. Eu estou gravando este vídeo cedo, talvez, não sei, vocês possam ouvir alguns barulhos aí do dia amanhecendo, mas até que é legal, dá aí um toque especial. Mas enfim, o que falar aí de uma pessoa que pega uma de suas alunas, joga ela lá num porão escuro, com coisas molhadas, infiltrações, uma cama de trapo que mais parecia, sei lá, concreto para dormir, com comidas velhas, sobras que os outros deixaram, ratos morando junto com ela, pão duro para comer, isso quando tinha o que comer, né? Foi isso que a Incho Sensei fez com a nossa queridinha, fofíssima Seira. No jogo do trunfo, a habilidade dela em fazer maldade é 85, porque muitas das vezes as coisas que ela queria fazer não dava certo, e muitas das coisas ruins que acontecia com a Seira, na verdade, era por parte até de algumas alunas também tão mal intencionadas quanto ela. E a habilidade dela é 85, ela não era muito habilidosa. A influência dela no dorama é 100. 100 porque ela sim tinha uma grande influência ali em tudo que acontecia no dorama, né? Já que a história se passava de praticamente um versus, né? Seira versus Incho Sensei. Então a influência dela é 100% no dorama. Tudo acontecia ali porque ela fazia acontecer. Enfim, o olhar e o sorriso maldoso dela, 95. 95 porque ela tinha um olharzinho assim bem maldoso. A cara dela, sem estar com um olhar de maldade, já era maldoso. Mas ainda assim, se eu for comparar ali com a Kaede-san, eu acho que a Kaede-san me dava um pouquinho mais de medo no olhar ali e tal. Se bem que eu não iria querer de jeito nenhum estudar numa escola em que a diretora fosse ela. É claro! A persistência na maldade da Incho Sensei é de 90%, porque no final ela teve que arregar, não dava mais pra ela continuar aí nessas maldadezinhas dela, então vamos dizer que a persistência dela é 90%. Ah, bom! O coração maldoso dela, eu acho que é um dos corações mais 100% puros que eu já vi. Ela é pura maldade e a maldade dela é 100. O final também é 100 porque o final dessa personagem foi pra mim um dos finais mais legais que eu já vi em doramas. Eu adorei aquele final. Foi sensacional. Eu queria muito falar, mas eu também não posso ficar dando spoiler aqui, né? Então quem ainda não assistiu Sokojo Seira, fica aí a dica, porque o final desta personagem é muito legal. Eu gosto pra caramba da reviravolta que a Seira dá aí em cima dessa Incho Sensei. A pontuação final dela no dorama fica aí em 95, porque ela é bem poderosa, ela tem um final legal, mas em algumas coisas ela ainda peca um pouquinho. E a pontuação é 95. Em Life, a bonitinha da Minami-chan tinha tudo pra ser aí uma daquelas aluninhas populares, fofinhas, bonitinhas. Mas essa peste, que era uma peste de verdade, ela usou tudo isso aí só pra infernizar a vida da coitada da Ayumi-chan. E essa pestezinha aí praticava em cima da Ayumi-chan uma das histórias de bullying mais pesadas que eu já vi em dorama. Ela fez ali umas coisas bem cruéis com a coitada da Ayumi-chan e ainda por cima ela influenciava todo mundo a fazer também, a praticar aqueles bullying, aquelas coisas bem barra pesada com a garota. E com tudo isso daí, daqui a pouco todo mundo já tava na onda dela, né? Ela começou a achar ali que a Ayumi tinha uns lances com o namorado dela e por isso ela começou a infernizar a vida da coitada. E depois daí ela começou a botar todo o grupinho de amigos dela e depois a escola toda e até os professores entraram nessa dança aí. E a coitada se viu cercada dali de um ninho de cobras, se é que a gente pode chamar esse povo de cobra. Mas enfim, ela ficou perdidaça ali na vida escolar dela. Ela que já vinha de alguns traumas anteriores, se viu envolta em coisas absurdas dentro daquela escola. E para ela, no nosso jogo de trunfo, nós damos aí a habilidade de fazer maldade a 95. Com pouca idade, essa menina já mostrava aí uma habilidade incrível na maldade. A influência no dorama é 100, porque ela tem uma influência total
na história aí do dorama, chegando a ser quase uma protagonista da história, então 100%. O olhar maldoso dela é 95, eu ficava olhando assim, ela fazia aquelas caras com a caneta na boca assim, dando aquele sorrisinho de maldade, enfim, 95 ela tinha um olharzinho muito ruinzinho pra quem tinha tão pouca idade. É verdade. A persistência na maldade é 100 porque a bicha foi ruim do início ao fim, a bicha é ruim mesmo. E o coração maldoso dela também é 100, porque ela também é pura maldade. E o final foi da hora, o final dela no dorama foi 100 também. E a pontuação final dela no trunfo é de 97, é quase 100. A bicha é vilã de verdade. É verdade. O nosso querido Amano Makoto do dorama Mao começou aí a história nos dando arrepios só de olhar pra carinha dele, aquela carinha vilânica. Eu olhava e ficava até com pesadelos, né? Mas no decorrer da história a gente vai vendo que ele não é assim tão ruim, que ele não é tão pura maldade, ele é tipo um yin yang. Porém, ele consegue, mesmo não sendo assim aquela pessoa tão cruel, ele consegue fazer tanta maldade, mas tanta maldade que é difícil de pensar em um vilão que tenha feito aí tantos estragos. Ele era praticamente um Death Note ambulante. Psycho-chan. A habilidade dele em fazer maldade também era 100, porque o cara é super inteligente e ele planejou tudo por muitos anos, então é claro que iria ter uma super habilidade em fazer aí a maldade. Até quando eu achava que o bagulho ia dar ruim, que não ia acontecer, acontecia exatamente como ele planejava. A influência dele no dorama também é 100, porque o cara é o protagonista, então é óbvio que ele tem 100% de influência neste dorama. O olhar e o sorriso maldoso dele é 100, como eu já disse pra vocês, eu ficava aí estarrecida com a cara que ele fazia, aqueles olhares, até quando ele tava chorando eu tinha medo dele. Então o olhar e o sorriso dele, 100. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Boa, meu amigo. Mandou muito bem. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. A persistência em fazer maldade é 90, porque em alguns momentos a gente vê aí que ele não é tão mal assim. O coração maldoso dele é 85, porque, como eu já disse, ele é tipo um yin yang, né? Ele não é tão pura maldade assim. O final dele no dorama é 100, eu achei o final muito da hora, eu achei o final demais. É um grande final para um vilão de dorama. E a pontuação final dele fica em 95. O cara é bem poderoso, mas em algumas coisas aí ele ainda tem um coração um pouquinho mole. Não tem não, mas tem. Enfim, eu fico confusa com ele até hoje, então a pontuação final dele aí é 95. A doutora Alice Mizuno era outra bicha aí que só de olhar pra cara dela, assim como o Makoto, dava um certo arrepio. A bichinha, ela tinha uma carinha de má, a bichinha tinha cara de má. Mas assim também como o Makoto, a gente percebe aí ao longo da história que ela não era assim tão malévola. Ela tinha um yin yang também. E no decorrer do dorama ela começa aí talvez a se questionar se o que ela fazia era certo, se era errado, ou se ela estava sendo aí tão ruim quanto as pessoas que ela julga ser ruim. A habilidade dela em fazer maldade é de 95. Ela era bem habilidosa, mas às vezes algumas coisas não saíam muito como ela estava ali prevendo. A influência dela no dorama é de 100, porque assim como eu falei do Makoto, ela também é a protagonista em Alice no Toad, então a influência dela é 100. O olhar e o sorriso maldoso dela também é 100, porque eu ficava aí me borrando as calças quando eu via a cara dela ali fazendo aquelas caras de maldade. Porque o Eno Juri, bebês, o Eno Juri, ela é incrível. E ela fazendo a boba de Nodame, ela fazendo a seriona lá,
em Last Friend, ela fazendo a vilã em Alice no Tour, de tudo que ela faz, ela é incrível, e é claro que o olhar dela de maldade só poderia me provocar pesadelos. A persistência dela em fazer maldade é de 90, porque, como eu falei, ela fica um pouco aí na dúvida se o que ela estava fazendo era certo ou não. O coração maldoso dela também é 90, porque também, como eu disse, ela ficava, né, enfim, eu não sei... Ela não era tão ruim assim, ela era ruim, pero não muito. O final dela no dorama é 95, eu gostei, mas acho que poderia ter sido ali, ter tido um tchanzinho a mais, eu achei legal, mas eu esperava um pouquinho mais. A nossa querida Yukiko do dorama Byaku Yako é aí uma vilã que me deixa com vários sentimentos diferentes. Uma hora eu morro de raiva dela, em outras horas eu tenho bastante dó dela. Porque quem já assistiu esse dorama sabe do passado dela, né? Que ela sofreu violência sexual, enfim, violência por parte da mãe, muitas coisas ruins aconteceram com ela. Então é bem difícil acreditar que sem ter uma ajuda específica, uma ajuda psicológica, essa pessoa iria crescer e se tornar, né, alguma coisa que não tivesse nenhum trauma com relação a isso. A habilidade dela em fazer maldade era 95, o olhar e o sorriso maldoso dela era de 90, porque ela era bem dissimulada e na verdade ela usava ali uns gestuais mais fofinhos, ela tentava ser mais agradável do que mostrar a face maldosa dela. A persistência dela em fazer maldade é 100, porque a bicha foi ruim do início ao fim. E no final do dorama nós vemos que ela não mudou, foi droga nenhuma, ela continuou ruinzinha mesmo. Logo, se a persistência dela em fazer maldade é 100, nós presumimos que o coração dela também seja 100, já que ela não teve nenhum arrependimento. Então, 100 o coração ruim. O final dela no dorama é um final 95, porque parece aqueles finais aí de algumas vilãs das novelas brasileiras, que no final a gente vê que se saiu por cima da carne seca, se saiu de boa, né? Então o final dela é 95, eu queria que tivesse acontecido alguma coisinha com ela, mas não rolou. E a pontuação final da Yukiko é de 90. O Otaro de Todomi no Kisso é daqueles vilões sedutores, faceiros, que só da gente olhar pra cara dele a gente já tá se dando mal. Mas no final a gente acaba perdoando, porque afinal, né, vamos ver aí quem é o Otaro. A habilidade dele em fazer maldade é uma habilidade terrível, porque a gente vê que ele tenta várias vezes, mas ele nunca consegue. Então a habilidade dele é de 75. A influência dele no dorama é de 100, porque mais uma vez esse boy magia aí é um dos vilões que são os protagonistas da série. O olhar e o sorriso maldoso dele, eu não sei se aquele sorriso é maldoso ou é sedutor, mas eu vou dar 100 porque não tem como dar menos do que isso para um sorriso do Yamazaki Kento. A persistência dele em fazer maldade é de 90. Eu posso dizer que talvez seja até mais, porque o bicho tenta, ele tenta, ele tenta, ele tenta e ele nunca desiste de tentar, cara. Então, pelo menos 90 ele tem que ganhar. O coração maldoso dele é de 80, porque na verdade o Yamazaki Kento, ele é um anjo, então vamos dizer que é 80, porque aqui neste dorama ele é meio ruinzinho, né? Então vamos dar 80 pra ele. É, tá bom. O final dele no dorama é sensacional, é um final bem legal, então vamos dar 95. E a pontuação final dele é de 85, porque ele é um vilão que é mais ou menos vilão. Ele é mais um trambiqueiro do que um cara ruim de verdade. Então vamos dar pra ele aí 85. 85 pra este anjo. O Sage de Smile, de todos os vilões dessa lista aí, é o vilão que eu considero como sendo aí o mais pura maldade de verdade. O cara, ele é muito ruim. O cara, ele é bandido de verdade e literalmente. A habilidade dele em fazer maldade é 90, porque às vezes ele se fica um pouco cego pela vontade de fazer o mal e acaba não planejando muito bem. Então a habilidade dele é 90, mas o cara, ele é ruim. Só é 90 porque ele é ruim demais. A influência dele no dorama é 95, porque, como eu já disse, é por causa dele que o coitado do Bito vai parar na cadeia com uma pena de morte. Mas como ele não aparece ali desde o início do dorama, vamos dizer que seja 95 a influência dele. O olhar e o sorriso maldoso dele, se eu pudesse dar 1000, eu daria 1000, porque o cara tinha um olhar, um sorriso, e ele chegava ali nas orelhinhas do Bito falando: Bito, tchan.
E cara, aquilo ali era de arrasar qualquer um. Eu ficava com medo do que dirá o coitado do bicho. A persistência dele de fazer maldade com certeza é de 100 para 1000, porque o cara foi do início ao fim extremo só na maldade, com a maldade no peitinho, maldade no coraçãozinho. Então o cara é ali 100% maldade do início ao fim. O coração maldoso dele, como eu já disse, é 100, não tem mais o que falar. E o final dele no dorama é um final muito da hora, um final bem legal que me deixou ali surpresa e também é 100 por causa disso. Logo, a pontuação total dele neste jogo do trunfo é 95, isso só porque ele não apareceu ali desde o início do dorama, então algumas coisinhas aí ele acaba perdendo na pontuação. Mas que eu acho que ele é o verdadeiro vilão aqui dessa lista, desse vídeo, com certeza eu acho. Meu coração é pura maldade. Em Ubaya e Fuyo tem ali uma tal de Dona Han, Senhor Han, enfim, Dona Han, que é a bichinha é tenebrosa de tão ruim, cara. Ela é tão ruim que ela parece ter saído ali de um filme de terror. E de tão... Cara, tem umas cenas dela que são tão bobas que chega a ser cômico, sabe? Enfim, a bicha, ela é uma personagem de terror ambulante. A habilidade dela em fazer maldade também é 100. A influência dela no dorama é 95, eu poderia dizer que é até 100. Ela é muito influente no dorama, tudo ali meio que gira em torno dela e da perna dela. O olhar e o sorriso de maldade dela, não preciso nem dizer, é 100, a bicha não precisa fazer nada, é só ela olhar pra câmera que já deu tudo certo. A persistência dela na maldade também é 100, porque a bichinha não arreda o pé, ela é bem ruinzinha. O coração maldoso dela também é 100, porque né, a bicha é ruim de verdade, ela nasceu assim, não tem como mudar. Talvez a gente devesse mandar ela aí com um tratamento psiquiátrico para ver se ajuda. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O final dela no dorama eu devo admitir que eu ainda não assisti, porque eu não consegui ainda assistir ele todo legendado, ainda está saindo. Então eu vou deixar aí com 2 pontinhos de interrogação sobre o final dela no dorama. Logo, a pontuação final dela no trunfo pode ser que fique um pouquinho prejudicada, eu vou dar 97 por tudo que eu assisti até agora. E eu vou fechar esse vídeo de hoje com o Sousuke de Last Friends, porque o cara, ele é icônico demais. Ele tinha aquela cara lá que uma hora a gente queria ninar e outra hora a gente queria sair correndo de pavor. A habilidade dele em fazer maldade com aquela carinha de bom moço que era ruim pra caramba é de 100%. A influência dele no dorama também é de 100, porque todo mundo ali é meio que regido pelas maldades dele, né? Com as coisas que acontecem com a Michiru, enfim... 100. O olhar e o sorriso maldoso dele é de 85, porque o cara é fofo, então mesmo que ele fizesse aqueles olhares de maldade dele, eu não conseguia deixar de ver ele como um cara fofo. Então 85. A persistência dele em fazer maldade é de 100, porque o cara, ele começa e termina sendo mal. O coração maldoso dele é 95, porque ele é mal, mas o final dele no dorama também é 95, é um final bem bacana, eu gostei bastante do final dele. E a pontuação final dele no trunfo é 95, cara, é um vilãozaço. E nós vamos terminando esse vídeo, que eu espero que não fique tão grande assim, porque são muitos vilões, e se eu for parar pra pensar, ainda faltaram alguns vilões que eu sei, mas não ia caber todo mundo aqui, né? Vocês sabem como é que é. E enfim, o vídeo de hoje acabou aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. Comenta pra mim qual é o seu vilão inesquecível de dorama. Fala aí pra mim. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, gente, para curtir outros vídeos. Muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo vilânico até aqui. Muito obrigado aos nossos 1000 inscritos. Muito legal ter vocês aqui. Eu espero todos vocês no próximo vídeo. Gente, valeu! Eu fui! Toca pro inferno, motorista. Eu não pude.